Apocalipse. Por que nós não ouvimos pregação sobre o livro de Apocalipse? Você já se perguntou a respeito disso? Você já percebeu? Eu quero falar para você que o quarto tópico que nós vamos trazer aqui, que eu vou trazer aqui para vocês, vai ser o tópico onde nós vamos descobrir de fato o porquê que nós não ouvimos tanta pregação sobre o livro de Apocalipse. Mas eu peço para que você acompanhe esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, né, dá um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas também, que gostam, que querem saber a respeito desse assunto. E também compartilhe para alguém que você conhece, que você sabe que também tem essa dúvida, também tem esse questionamento. Por que a gente não ouve tanto falar sobre o livro de Apocalipse? Bom, eu quero abrir aqui para falar uma breve experiência que eu tive esses tempos atrás. Eu tive uma oportunidade de trazer uma saudação numa igreja e eu pedi para a igreja: abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. E foi interessante porque as pessoas, quando eu disse assim, ó, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, as pessoas arregalaram o olho, sabe? Com aquele ar de surpresa, aquele ar de, será que ele vai falar alguma coisa? O que será que ele vai falar? Né? O que será que ele vai trazer? Porque o livro de Apocalipse é um livro tenebroso, é um livro do fim, é um livro onde as pessoas vão ser ceifadas, onde o diabo vai tocar nas pessoas, enfim. E aí traz, né, aquela conotação de medo, de receio. Mas por que de fato a gente não escuta tanto a pregação sobre o livro de Apocalipse como a gente escuta falar sobre Jó, como a gente escuta falar sobre o livro de Salmos, como a gente escuta falar sobre os evangelhos, né? Como a gente escuta falar sobre Josué, sobre Moisés, sobre Davi. Cara, tem coisas assim que a gente sabe de tantos personagens, de tantas histórias que tem dentro da palavra, mas o livro de Apocalipse, geralmente a gente não tem tanto contato. Olha que interessante, a primeira coisa para a gente entender é que o livro de Apocalipse, ele é a própria revelação de Jesus Cristo. Inclusive, a palavra Apocalipse, que vem do grego, significa revelação. E aí, o livro ele tem a simbologia de a revelação de Jesus Cristo. É o único livro, olha que interessante isso, o único livro que, do início ao final do livro, ele é totalmente uma revelação. Nós temos alguns livros que tem partes do livro como revelação, né? Você vai ver um pouco disso no livro de Daniel, você vai ver com Moisés, você vai ver com Miqueias, com Amós, com Isaías, com Jeremias. Então, ali vai descrever onde o profeta está, a história que está acontecendo no contexto e geralmente uma revelação. Mas o livro de Apocalipse, olha que interessante isso. Ele começa do início já, né? João tendo uma revelação de Jesus Cristo, inclusive as primeiras palavras são a revelação de Jesus Cristo. E aí começa o Senhor Jesus revelar algo para João, para o apóstolo João. E desde o início do primeiro capítulo até o último capítulo é tudo revelação. Aí tem revelação literal, né? Que são fatos que vão acontecer ou alguns que aconteceram que for de forma literal, figurativa e simbólica, né? Então, tem três tipos de visões, né? Visões figurativas, simbólicas e literais dentro desse livro. Mas por que esse livro é tão complexo, né? Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente analisar. Primeira pergunta que eu faço para você é: quantas vezes você ouviu uma pregação do livro de Apocalipse? E eu faço essa pergunta sem uma conotação para algo nessa vida terrena. Por quê? Porque algumas pessoas você pode até dizer: não, eu ouço sobre Apocalipse 3. Eis que tem uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar, porque o que Deus abre ninguém fecha, e o que Deus fecha ninguém abre. Embora isso esteja de fato dentro do livro de Apocalipse, a conotação ela não é algo para a vida terrena nessa terra. Ela é, na verdade, algo para o mundo espiritual e para o reino de Deus. Mas, é claro, as pessoas usam para a conotação terrena. Mas tirando esses fatos de conotação terrena, quantas vezes você ouviu uma pregação, uma ministração a respeito de Apocalipse? Talvez, e eu sou muito sincero em dizer isso também, eu ouvi pregações sobre o livro de Apocalipse que não foram pregações que eu digitei no Google ou no YouTube ali, buscando sobre pregações de Apocalipse, quando eu fui numa igreja, quando eu fui em uma ministração, em um evento. Para eu ouvir uma ministração sobre o livro de Apocalipse, eu tenho praticamente que contar nos dedos de uma só mão.
Quantas vezes eu já ouvi? Eu não sei você, talvez você possa ter ouvido mais vezes do que eu. Mas pouquíssimas vezes, ou pouquíssimas pessoas, pouquíssimos pregadores, eu ouvi falar ministrando a respeito do livro de Apocalipse. E por que isso acontece? Um primeiro ponto é a complexidade do livro. Por ter, de fato, essas linguagens que eu falei, literal, figurada e simbólica. Então, é um livro complexo. É um livro difícil de compreensão. Não é um livro que nós vamos ler na primeira leitura e já vamos compreender o que está escrito ali. Pelo contrário, nós lemos e às vezes a gente lê ali de uma primeira vez sem ter um entendimento, sem ter um discernimento daquilo que está acontecendo dentro do livro, a gente fica mais perdido do que encontrado, né? Então a complexidade é um dos fatores. O segundo fator que eu coloquei, que eu acredito ser um dos fatores que fazem com que a gente não tenha tantas ministrações a respeito do livro de Apocalipse, é a questão que ele demanda muito tempo de estudo, né? Tempo e dedicação. E busca, é claro, do Espírito Santo para interpretar ou para entender aquilo que o livro de Apocalipse está dizendo. Então, esses são os primeiros argumentos que a gente começa a encontrar no meio do caminho e perceber o porquê que o livro de Apocalipse ele é tão menos pregado nas igrejas, como a gente costuma ver tanto falar de Davi, de Moisés, enfim. Mas o livro de Apocalipse é bem difícil da gente escutar. Uma outra também, um terceiro ponto que eu acredito que o livro de Apocalipse ele não é tão ministrado por não ter exatamente as coisas que eu citei no início, coisas para essa terra. Sabe? O livro de Apocalipse, ou melhor dizer, não vou nem dizer para essa terra, porque o milênio, para quem não sabe, será nessa terra, né? Mas será uma restauração que o próprio Jesus vai fazer nessa terra. Mas eu vou reformular o meu argumento. Na verdade, são coisas para essa vida, né? O livro de Apocalipse ele não promete coisas para essa vida. É um dos livros que você vai perceber que não existe uma promessa. Olha, você vai servir a Deus aqui, e aí Deus vai enviar uma providência para você, e aí Deus vai cuidar da sua casa, e aí Deus vai curar o seu filho, seu pai, o seu irmão, aí Deus vai te dar um casamento excelente, aí Deus vai te dar um carro, uma casa, vai fazer você prosperar. Pelo contrário, é um livro que deixa claro que aqueles que quiserem seguir a Jesus Cristo, esses vão até mesmo perder a sua própria vida. Olha que interessante isso. O livro de Apocalipse, ele vai se contrapor a muitas coisas que nós acreditamos e vai ser uma das dificuldades da gente conhecer esse livro. Por quê? Porque ele não oferece nada para essa vida. Ou melhor, ele não oferece praticamente nada. O que ele oferece é sofrimento, é perseguição. Isso ele oferece, deixa bem claro, né? E até a morte. Sofrimento, perseguição e até mesmo a morte. É um livro que não tem promessas para a nossa vida no tempo atual. Então, por isso que existe uma grande resistência na ministração deste livro. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, queridos. Jesus, o tema central de Jesus, quando ele veio na Terra, foi a respeito do reino de Deus. Você pode perceber, quando Jesus ele falava, quando Jesus dava um sermão, ele não dava sermãos falando sobre coisas que era para essa vida, ou ensinando você a ser próspero nessa vida. Embora, queridos, dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar vários segredos de como prosperar nessa terra. Mas a entonação ou o foco de Jesus não era esse. Pelo contrário, o foco de Jesus era dizer o seguinte: olha, se você quiser me seguir, você vai ter que abrir mão da sua própria vida. Se você quiser me seguir, você vai ter que abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio querer, dos seus prazeres, das suas realizações pessoais. Para quê? Para viver uma vida em prol do reino futuro, da era futura que Jesus tem, de fato, para trazer sobre nós. Então, assim, Jesus, na verdade, ele não vai trazer para nós uma conotação. Ele não vai trazer para nós uma conotação para a vida nessa terra. O que Jesus ele vai enfatizar para nós é a perca nessa terra, é o sofrimento nessa terra. Mas por que Jesus faz isso? Porque na verdade ele tem algo que é muito melhor para nós. E quando nós gastamos o nosso tempo buscando coisas que são dessa terra, uma alegria momentânea, passageira, realizações pessoais, nós perdemos o nosso bem mais precioso, que é o tempo, que nós poderíamos estar investindo no reino, e estamos investindo em nós mesmos.
Você lembra o que Jesus disse em Apocalipse, ou melhor dizendo, em Mateus 25? Quando ele disse assim, olha, aquele que fizer um bem a qualquer um dos pequeninos, esse está fazendo a mim. E esse sim vai entrar no reino de Deus. Esse sim vai ter uma herança, esse sim vai ter uma recompensa no reino de Deus. Entendeu? Então assim, o foco de Jesus sempre foi esse. E Apocalipse ele vai enfatizar exatamente isso. Por isso que tem essa resistência. E aqui eu parto também para o tópico número 4. Que eu acredito que, olhando de uma forma clássica, e olhando para os pais da igreja, olhando para a igreja primitiva, olhando para os protestantes, né, Martinho Lutero e vários outros que vieram também, por que eles não se preocuparam em pregar sobre o Apocalipse? Por que eles não gastaram tempo da sua vida falando sobre o livro de Apocalipse? Você já se perguntou? Você já começou a meditar sobre isso? Por que eles não gastaram parte da sua vida falando sobre o livro de Apocalipse, já que o livro de Apocalipse é a própria revelação de Jesus Cristo? Mas eu trouxe aqui alguns tópicos dentro desse próprio tópico 4 que vai construir para nós o porquê que esses grandes homens de Deus, que foram grandes homens e mulheres de Deus, que se levantaram, que edificaram doutrinas, que fizeram grandes coisas, grandes feitos, mas por que eles não se preocuparam com o livro de Apocalipse? Um dos pontos de que por que eles não se preocuparam é porque o primeiro ponto, lá da igreja primitiva, o ponto deles era espalhar o evangelho. Então, eles não, eu não vou dizer que eles não estavam preocupados com a escatologia ou com o tempo do fim, mas o envio que eles tiveram de Jesus era para que eles espalhassem o evangelho e a palavra de Deus. Então, como eles tinham essa comissão, eles não gastaram tanto tempo explicando sobre o Apocalipse para as pessoas, mas a missão deles era espalhar o evangelho. Outros também que vieram depois deles foram os pais da igreja, que eles se preocuparam em solidificar as doutrinas cristãs. A preocupação deles foi fazer que as pessoas pudessem compreender o que o cristianismo era, o que o cristianismo significava. Então, ao invés deles gastarem tempo falando sobre o livro de Apocalipse, que é importante, você vai entender aqui no final, mas eles foram comissionados para isso, para solidificar a doutrina cristã, porque a igreja estava nascendo, não tinha essa estrutura que nós conhecemos hoje, que qualquer pessoa entende sobre o cristianismo, sabe mais ou menos como é que funciona o cristianismo. Para nós chegarmos a esse ponto que nós estamos hoje, vários e vários homens e mulheres de Deus morreram por essa fé e gastaram a sua vida solidificando as doutrinas. Então vamos lá. Eles também gastaram a sua vida solidificando aquilo que o cristianismo não é. Então eles precisaram ter uma boa apologética, uma boa defesa da fé. Inclusive, uma das coisas que o cristianismo ele tomou como nome no tempo passado foi que os cristãos, olha que interessante isso, os cristãos comiam carne humana, bebiam sangue humano. Então eles tinham que combater sobre isso. Então eles dedicaram parte da sua vida, muitas pessoas dedicaram parte da sua vida para combater essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, essas falsas crenças que estavam impondo sobre o próprio cristianismo e dizendo que o cristianismo era daquela maneira, fazia aquelas coisas. Então, essas pessoas gastaram a sua vida fazendo isso. Outras pessoas, como nós conhecemos João Ferreira de Almeida, gastaram a sua vida traduzindo a Bíblia, né? Homens de Deus que, inclusive, aquele que trouxe a Bíblia, se não me engano, para a língua inglesa, ele foi morto, foi decapitado. Ele foi perseguido, foi morto, decapitado, mas ainda assim, mesmo depois dele ter sido morto, a Bíblia foi traduzida, a obra foi concluída e as pessoas puderam ter acesso. Então, ele pagou um preço de sangue para que houvesse a tradução da Bíblia que nós temos hoje, que nós temos no nosso celular, que nós temos hoje impressa, enfim, temos a liberdade de expressar a nossa fé. Então essas pessoas gastaram a sua vida fazendo isso. A reforma protestante, você vai perceber que a reforma protestante, ela não tem, a reforma protestante que aconteceu a partir de 1500, ela não tem uma conotação de cunho a interpretar o livro de Apocalipse, porque a preocupação deles era desmistificar a Bíblia e combater a heresia que estava acontecendo dentro da Igreja Católica.
com as vendas das indulgências, né, que era um espaço no céu, que era um perdão de pecados, e várias outras doutrinas também que foram surgindo, que inclusive essa reforma protestante que Agostinho, que Martinho Lutero e que vários outros homens vieram também trazendo e defendendo, foi solidificando os 5 solas, que hoje dão a base para a nossa fé atual, que é o sola escritura, ou somente a escritura, somente a fé, e aí eles colocaram primeiro que eles deviam se basear apenas nas escrituras, para determinar qualquer tipo de doutrina e de ensinamento. Eles determinaram que somente através da fé, isso, claro, tudo segundo a Bíblia, mas eles trouxeram ali aqueles 5 pontos. Somente a fé é o fator que troca ou que paga, né? Ou que é um meio pelo qual nós alcançamos a graça, e aí entra também somente a graça, porque aí você só é salvo pela graça, não por indulgências, não pela intercessão de alguém importante, porque hoje não é vendido indulgências, é verdade, mas é vendido uma imposição de mãos, é vendido uma oração de um pastor X, de um pastor Y, é vendido uma suposta intercessão por alguém que é supostamente maior espiritualmente falando, e que através dessa intercessão dessa pessoa, nós podemos alcançar a salvação, alcançar a libertação, enfim. Então, assim, esses 5 solas veio para combater isso e trouxe somente pela fé, somente pela graça, somente a salvação por Cristo e por nada mais, e somente a glória para Deus. Então, a glória é somente de Deus. Então, imagina que esses homens e essas pessoas, na época da Reforma Protestante, eles tinham como cunho principal a ênfase de edificar esses pontos cruciais da fé, para que as pessoas compreendessem, para que as pessoas entendessem essas bases. Porque embora as pessoas, nessa época, nem todos tinham a tradução da Bíblia, mas aqueles que estudavam a Bíblia podiam compreender essas doutrinas que eles enfatizavam. E aí eu disse para vocês que no final eu falaria o porquê que nós não ouvimos tanto sobre o livro de Apocalipse. É exatamente por causa disso. Porque cada ponto da igreja teve um cunho necessário para que eles pudessem trazer a igreja até o dia de hoje. Então eles não tiveram a oportunidade de gastar a sua vida falando sobre o livro de Apocalipse, que é escatologia, que é a revelação de Jesus Cristo, não porque não quiseram, porque eu tenho certeza que para muitos deles era algo importante, era algo crucial. Mas eles não fizeram isso porque existiam coisas que, se eles começassem a falar de Apocalipse sem solidificar o cristianismo, sem defender o que o evangelho não é, como é que eles iam falar para um povo que sequer sabe o que é o cristianismo? Como é que eles iriam falar para um povo de Apocalipse, ou da escatologia, ou do tempo do fim, se sequer as pessoas sabiam o que era, o que seria levado à fé dessas pessoas? O que levou a fé delas? O que edificou a fé delas? Então, eles tiveram um trabalho todo especial na categoria que eles fizeram para nos trazer até o dia de hoje. Só que o momento que estamos vivendo atualmente é o momento, preste atenção nisso, em que Deus está colocando sobre as nossas mãos a responsabilidade de interpretar o livro de Apocalipse e de trazer a revelação para a igreja no tempo atual. E que, infelizmente, queridos, pelo menos o tempo que estamos falando, que é o ano de 2024, ainda não temos isso como algo importante dentro da igreja. Você vai perceber que assim, o pastor ele vai abordar vários outros temas que são relevantes, que são necessários, que eu acredito sim que são necessários. Mas você pode perceber que hoje em dia a pregação dentro da igreja é só para crentes. E sendo para crentes, eu penso, e aí é um pensamento meu, que é momento de nós desmistificarmos o livro de Apocalipse e começarmos a ensinar a igreja a respeito do tempo do fim. Porque tem irmãos que não sabem sequer o que é o período do milênio. E eu acredito, queridos, que saber sobre escatologia, saber sobre o livro do Apocalipse, não é para quem é muito estudado, mas é para a igreja de Cristo.
Então tem gente que é igreja de Cristo, não é há 1 a 2 anos, mas é há 5, 10, 20 anos igreja de Cristo. Tem alguns que são há 30 anos igreja de Cristo, já são salvos há 30 anos. E se você perguntar sobre o livro de Apocalipse, essa pessoa vai fazer uma cara feia para você, vai falar que é um livro que Deus não revelou ainda, que não entende, que não compreende, enfim. E você vai ver essa pessoa tropeçando nas palavras quando for defender a fé dela a respeito do livro de Apocalipse. Por quê? Porque, embora essas pessoas que vieram antes de nós, do primeiro século, a patrística, o papado, a igreja católica até o ano de 1500, o protestantismo, embora eles tiveram o papel deles, mas agora o nosso papel, e aí eu falo para mim e para você como igreja, é desmistificar o tempo do fim. Por quê? Porque nós estamos no tempo do fim. Nunca se viu tantas profecias sendo cumpridas como na atualidade, queridos. Existe algo que está acontecendo, que nós estamos vendo que o número da besta, o espírito do anticristo está se aproximando, as coisas estão acontecendo, né? A apostasia, a questão do nada a ver, da relativização das coisas. Isso está acontecendo, está dando sinais. Só que é momento de nós, como igreja, abrirmos a Bíblia Sagrada e compreendermos o que Jesus escreveu, ou o que Jesus ditou para João escrever no livro de Apocalipse. Porque eu ouso dizer que o livro de Apocalipse, na nossa atualidade, para mim, ele é o livro mais necessário para a igreja. Eu não estou falando para quem não é igreja. Para quem não é igreja, é o Evangelho. Para quem não é igreja, as pessoas precisam conhecer a Cristo, saber quem Cristo é, saber que foram salvos através de Cristo, pela graça de Cristo, entendeu? Saber sobre o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo. Mas para quem é igreja, eu penso que é necessário nós que somos igrejas desmistificarmos o livro de Apocalipse. Tirar essa pedra que está em cima do livro de Apocalipse, esse peso, essa preocupação que a gente diz assim, olha, eu não sei e não vou me preocupar em saber. Pelo contrário, queridos, é tempo de nós aprendermos. E tem muitas riquezas espirituais aqui. Tem muitas riquezas espirituais que o livro de Apocalipse ele nos traz. Tem muitas riquezas espirituais que o livro de Apocalipse ele nos traz para que nós possamos praticar e colocar em prática na nossa vida atual. Por exemplo, a igreja hoje, se você perguntar dentro da igreja, se você é pré ou pós-tribulacionista, tem gente que nem sabe que termos são esses. E eu não falo, mais uma vez, não falo com crentes novos na fé. Estou falando com crentes acima de 3, 5, 10 anos de fé. Não sabe o que é escatologia. Eu falar o termo escatologia para muitas pessoas é uma incógnita. E era uma coisa, queridos, se nós tivermos o tempo da ignorância, onde nós não tivéssemos acesso à Bíblia, onde nós não tivéssemos acesso a estudos, onde nós, por exemplo, uma pessoa que não tem acesso à leitura, à Bíblia, a estudos, à história da igreja, há tantos homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, que eles solidificaram o alicerce para que nós subamos nos ombros deles e vemos, né? E começamos a enxergar algo que está à nossa frente. Então, eles nos levantaram. Agora a questão é de nós olharmos, é de nós se apropriarmos. E muitas vezes não é isso que tem acontecido. Pelo contrário, quanto mais conhecimento se tem, parece que a igreja se tornou mais ignorante. Porque nos tempos antigos, onde não se tinha Bíblia, não se tinham tantos estudos, não se tinha tanto acesso à internet como nós temos hoje, as pessoas estudavam tanto, se dedicavam tanto em aprender da palavra. E hoje nós temos acesso, nós temos a facilidade, nós não vemos essa sede. Que o Senhor desperte essa sede em nós. Que o Espírito Santo, eu costumo dizer para quem fala comigo, eu digo assim, olha, ore para o Espírito Santo te dar sede. Porque embora você esteja nesse tempo, e que nesse tempo é necessário, e você sabe que é necessário você aprender da palavra, você aprender da Bíblia, você conhecer a Jesus Cristo, você conhecer a palavra que é o manual que ele te deixou. Embora você saiba disso, nós saibamos disso, mas se essa vontade, essa sede não vier do Espírito Santo que está dentro de nós, se essa vontade não vier do próprio Deus para nós, nós não temos sede de buscar Ele. Nós vivemos como se fosse vivos mortos, ou melhor, mortos vivos, né? Que parece que está vivo, mas na verdade está morto. Por que está morto? Porque não conhece o próprio Senhor. Nós dizemos, quem é Deus para você? Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Né? Nós dissemos isso. Deus é tudo para mim. Mas, quando nós dissemos Deus é tudo, aí você pode perguntar para alguém assim,
Tá, Deus é tudo para você. Mas você conhece esse Deus? Você conhece a palavra dele? Você conhece o que ele escreveu para você? E aí você percebe na face de cada um de nós o espanto, porque não conhece, não sabe, né? Não estuda. Um profissional do direito, que eles estudam de 5 a 7 anos. E outros que fazem bacharel, que fazem doutorados, eles estudam, eles se dedicam anos e anos para conhecer a Cristo, né? Ou melhor, para conhecer o direito, né? Para se profissionalizar na área que eles estão atuando. E nós, cristãos? Porque nós vemos um profissional do direito citar artigo por artigo. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, crentes que têm muito mais tempo do que pessoas que são doutoradas ou mestradas, têm 10, 20, 30 anos de crente. Já era para estar num avanço lá em cima. E isso como igreja, não estou falando apenas como instrutor, mas como igreja. E nós não temos essa capacitação, né? Nós não temos esse preparo. Mas que Deus coloque essa sede em nós, para nós buscarmos. E ainda mais esse livro, que é o livro de Apocalipse, que tem tantas revelações para nós, tanta clareza para nós como igreja. Que o Senhor coloque esse sentimento dentro de nós. Eu encerro abençoando a sua vida e pedindo para que Deus te ilumine. Porque se você ficou até o fim desse vídeo, é porque você é diferente, porque você tem algo diferente dentro de você, que às vezes você nem sabe explicar, mas que é uma sede do Espírito Santo dizendo para você, vá e busque. Uma das coisas que eu deixo como recomendação e encerro esse vídeo: jejue. Faça jejuns, mas não querendo trocar com Deus coisas, mas sim dizendo assim, Senhor, eu vou jejuar para eu estar mais ligado no Espírito. Porque quando nós estamos mais ligados no Espírito, nós temos mais sede de Deus. Isso vai trazer sede para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fique na paz.